Olá, seja bem-vindo, design de interiores. Que legal que você já avançou no nosso treinamento. Agora você já não é mais um amador, você já é uma pessoa intermediária no seu conhecimento. Você já fez um pequeno projeto, isso é muito legal e eu fico muito feliz mesmo. Agora que a gente já fez um primeiro projeto, a gente vai entender melhor o V-Ray, ou seja, o renderizador. A gente vai abrir o painel do V-Ray e começar a olhar algumas coisas que ele pode nos ajudar. Sem complicar a sua cabeça, com clareza, a gente vai abrir o V-Ray, a gente vai começar a entender algumas etapas dele que são extremamente importantes para o projeto e também extremamente simples, mas é importante que alguém lhe oriente. Eu vou passar para você agora como que ele funciona e como que você faz para explorar o máximo de recursos do nosso V-Ray, tá bom? Vem para a tela do meu computador que a gente vai ver juntinho isso daí. Então a gente vai aprender hoje como funciona o renderizador do 3D Studio Max, como que a gente carrega o V-Ray, para que servem as abas, quais os renderizadores que vêm direto com o 3D Studio Max, por que não são utilizados para criar maquete eletrônica. Então tudo isso eu vou explicar nessa aula. Eu gostaria que você prestasse atenção, você desse uma olhada nos detalhes que eu vou apresentar. Como a gente já carrega os presets, toda a configuração de render já vem pronta, ou seja, eu entrego para você pronta para você utilizar. Mas é importante que você saiba o que está acontecendo, porque algumas mudanças pequenas você pode fazer. A gente vai utilizar aqui uma porcentagem pequena de recursos do V-Ray para maquete eletrônica, algumas outras opções são para animação. Então eu vou mostrar para você agora, de forma compacta, como que funcionam as opções dos renderizadores. Então você pode apertar F10 do seu teclado para abrir a aba de renderização, ou você pode vir aqui, ó, nessa engrenagem, Render Setup. Vai abrir essa tela aqui, ó, Render Setup. Por que ali em cima já está V-Ray Advanced 3.60.03? Porque já está carregado o preset, já está carregado o renderizador. Por que já está carregado o renderizador? Porque você veio aqui em outra aula em Customize o Weekend Default e marcou essa opção Max.V-Ray e Default. Se tivesse marcado essa opção aqui Max, vai abrir os materiais padrões do 3D Studio Max, que é o standard, ó, aqui, ó. Se eu boto o V-Ray, ele vai abrir os materiais do V-Ray. Eu vou cancelar aqui. Então, por isso que já vem o renderizador aqui, ó, carregado o V-Ray. O que são essas outras opções? São renderizadores do 3D Studio Max que não tem realismo, ou seja, eles não usam GI, ou seja, eles não usam Global Illumination. O que é Global Illumination? Luz global. Global Illumination, luz global. O que é luz global? Se você olhar embaixo da sua mesa, tem luz. Por que tem luz embaixo da mesa se não tem nenhuma luz embaixo da mesa? Porque existe um rebatimento de luz dentro de qualquer ambiente. Ou seja, se o sol está pegando numa casa, atrás da casa tem luz, porque o céu está iluminando a casa também. Então quem faz o GI dentro de uma cena externa é o céu. Quem faz o GI, o Global Illumination, dentro de um ambiente interno, são os rebatimentos de luz. Esses rebatimentos de luz não são calculados por esses renderizadores do 3D Studio Max, apenas pelo V-Ray. Existe um novo renderizador aqui no Max que eu não utilizo, que é esse Art, o Quicksilver. Eu não utilizo porque eu não vejo conteúdo sobre isso, eu não vejo material na internet sobre isso, não vejo grandes renderizações sobre isso. Posso vir futuramente a estudar esse renderizador, porém a gente está estudando o V-Ray, que é utilizado no mundo inteiro, né? Um renderizador incrível, ele tem um realismo fora do comum, ele é muito rápido de ser utilizado, portanto utilize o V-Ray. Tem muito conteúdo na internet. Eu não aconselho você a sair procurando conteúdo na internet, porque está tudo aqui no curso. Tudo que você precisa saber está ensinado dentro do curso, tá bom? Então, por que a gente utiliza o V-Ray? Exatamente por causa disso. Porque ele é muito rápido, prático e realista. Ele tem um resultado fora do comum e muito rápido. Eu já tentei utilizar o Mental Ray, que era um renderizador antigo, lá 10 anos atrás, o 3D Studio Max. Ele é extremamente lento, ele dava mancha na cena. Era realmente muito ruim utilizar.
esse renderizador. O V-Ray veio para salvar a humanidade, hein? Realmente para quem cria maquete eletrônica, desenhos de qualquer tipo de ambiente, produto. Então, o que são essas abas aqui? Nós temos 5 abas no V-Ray. Se você carregar o renderizador padrão Scanline, ele vai vir com 5 abas também. Porém, são diferentes das abas do V-Ray. As únicas semelhantes é o Common aqui e Render Elements. Common e Render Elements. Ó, Common e Render Elements. Nós temos aqui V-Ray, GI e Settings. GI, Global Illuminator. Tem um menu só para isso. V-Ray são as configurações particulares do renderizador V-Ray e Settings aqui são algumas configurações programadas que a gente não vai mexer nessa aba nem olhar, porque não tem a menor necessidade, são configurações que já vem pronta, eu já ajustei alguma coisa, então não tem nem por que olhar isso aqui. A gente vai olhar essas 3 abas aqui, ó, tá bom? Essas 3 abas aqui. Common. Common significa que é comum a todos os renderizadores, ou seja, o tamanho do render, que está aqui, ó, Output Size, ou seja, o tamanho da imagem que eu vou renderizar. Se você está fazendo uma imagem única ou uma animação, o 3D Studio Max ele foi desenvolvido inicialmente para animações. Depois se utilizou esse programa para fazer desenhos de maquetes eletrônicas, né? Que maquetes eletrônicas é qualquer tipo de desenho em 3D. Nós chamamos de maquetes eletrônicas. Imagina uma maquete física de um apartamento, nós fazemos uma maquete eletrônica, ou seja, no computador. Então aqui single significa que você vai renderizar apenas uma imagem. Aqui Output Size é o tamanho de saída da minha imagem. Eu utilizo sempre a última opção, ó, HDTV, né? HDTV, e boto 1280, porque é um formato que atende os meus clientes, tanto para impressão quanto para apresentar para outro cliente. 1280 720 é um tamanho que sempre agrada aos clientes, e é uma renderização teoricamente rápida, teoricamente não, prática na vida real. Se eu carrego o meu preset low aqui, ó, preset low, carregar um low externo, ele vai vir com 800 por 450, ou seja, é um tamanho menor, mas se você for mandar às vezes para um cliente que você tem mais intimidade, só para ele ver como está ficando, às vezes é um tamanho que dá para ser visto com perfeição no WhatsApp, por exemplo. Eu utilizo muito o WhatsApp com os meus clientes, utilizo muito o Skype. Então, o meu cliente já está acostumado. Ele fala assim, mano, me manda um renderzinho em baixa. Eu mando em low para ele, ele fala, legal, tá, organiza. Que é para agilizar o processo de produção. O lance é sempre agilizar o processo. Então, a gente viu aqui que low é 800. E o high, se eu utilizo um high aqui, ó, ele é 1280. Então, o tamanho de saída muda conforme eu carrego o meu preset, porque eu já configurei isso, para que você não precise estar mexendo aqui toda hora. Bom, vamos continuar aqui, ó. Aqui tem um bugzinho aqui, tem alguma coisa aparecendo, deixa eu fechar aqui. Pronto. O que é esse render output? Ou seja, é a saída do render. Tu quer salvar esse render, ou seja, tu quer sair de casa, sair do escritório, deixar renderizando e na volta já está salvo, por garantia, né? Você quer que volte e fique salvo, se faltar luz ou alguma coisa, o seu arquivo já está salvo. Você vai vir aqui em File e escolher o local que você quer renderizar. Pode ser qualquer lugar, aqui que ele vai renderizar. No computador, no desktop, bota aqui, ó, teste, JPEG. Ele vai salvar, ele vai renderizar, ó, se eu criar uma teapot aqui, famosa, você vai utilizar muito isso aqui para criar textura. Ó, vou carregar meu preset low externos aqui e vou renderizar. Deixa eu carregar o low internas, porque externas tem um céu ali. Ó, tá estourado aqui porque tá sem câmera, né? Sem câmera vai ficar muito claro, porque o ISO natural da cena aqui, com o preset carregado, ele é de 6000. Imagina uma câmera com 6000 de ISO. É impossível você renderizar, né? Para mim fazer uma imagem aqui renderizar, aparecer bem, eu
preciso criar uma câmera, que eu vou vir em câmera física sempre, né? Ó, vou carregar uma câmera aqui, né? Vou levantar aqui ela. Ó, eu vou carregar essa câmera aqui e vou colocar aqui, ó, selecionei ela aqui na esquerda, ó, selecionei a câmera e vou vir aqui no ISO, ó, manual, exposição, e vou colocar, por exemplo, 1000 de ISO aqui, ó, como não tem luz, eu vou colocar 1000. Ó, ele tá perguntando o quê? Você quer salvar em cima da imagem teste que já foi salva? Ou seja, se eu vir aqui no meu desktop, eu vou ver que eu tenho uma imagem salva como teste aqui, ó. Ó, essa imagem aqui foi salva como teste. Eu mandei salvar, né? Então eu vou dizer que sim, eu quero substituir essa imagem. Ó, já ficou mais escurinha. Ó, porque eu mexi no ISO, ó. Quanto mais eu aumento o ISO, mais clara vai ficar o meu render. Isso funciona como uma câmera profissional. Se eu pegar o celular, ele tem o cálculo do ISO automático, ou seja, ele vai ver a claridade do ambiente e ele vai te dizer qual o ISO, não vai te dizer, ele vai calcular o próprio ISO. Mas uma câmera melhor, se você for ver, não sei se vai aparecer, mas aqui embaixo tem o ISO, ó. Ó. Não sei se aparece aí, se não aparecer eu boto depois uma foto. Este ISO aqui, ele é o ISO que eu usei para bater a última foto. É o mesmo ISO que está aqui embaixo, aqui, ó. Ou seja, a câmera física aqui do 3D Studio Max é uma câmera igual essa aqui. Imagina uma câmera dessa aqui com um tripé apontado parada para um lugar. É a mesma visão que você vai ter aqui na câmera do Max. Aqui, se você for subir aqui, ó, e olhar o F8, aqui você vai ver que o F está 1.8, ó. F1.8, ou seja, eu uso essa câmera para filmar as minhas aulas e eu uso o desfoque de fundo. A exposição 1.8 ela desfoca o fundo, eu gosto, eu acho bonito. Porém, no render eu uso F8, quanto maior esse número, menos desfoca os fundos. Ele mantém toda a imagem focada. Por isso que eu uso 8 aqui, ó, que é o padrão. Então o que eu mexo na configuração da câmera? A abertura dela aqui, ó, para ela ficar mais esticada ou menos esticada, de 36 a 50. E eu também mexo na exposição e na temperatura, que às vezes eu coloco uma temperatura um pouco mais alta ou mais baixa, ó. Se eu colocar 5200 Kelvin, eu vou deixar essa cena mais fria, ó, ficou mais azulado, né? Então, beleza, que foi só para mim explicar por que o render estava ficando claro. Então vamos voltar para a aba de renderização, conferir se está tudo certo aqui, tá? Eu tô aqui na Common, né? Já vimos aqui que o output size é o tamanho da imagem de saída. Já vimos que aqui vai ser salvo o render. Se eu marco essa opção aqui, eu venho aqui em Files, eu escolho onde eu quero salvar. Essas três opções nós não vamos olhar agora. Assign Render. O que é o Assign Render? É o mecanismo que nós vamos utilizar para fazer a renderização. Ó, por exemplo, o Material Editor. Se eu desmarco isso aqui e coloco Scanline, todas as bolinhas aqui do meu slot de renderização não vão mais ter o V-Ray, vão ter o Standard. Quando eu marco o Material Editor, essa opção aqui, V-Ray Advanced, e travo, eu estou utilizando os materiais do V-Ray aqui, ó. Se eu carrego o preset, ele já vai configurar automaticamente essa opção. Então não vamos mexer nessa opção. Active Shade é uma outra ideia, ó, Active Shade Mode é uma renderização em tempo real, RT é Real Time, ou seja, você tem que ter uma super máquina para renderizar em real time.
Você não precisa renderizar nada. Na própria tela ele já vai se renderizando sozinho, então tem que ter um super computador, que não é o caso, não é o meu caso também. Eu tenho um computador muito bom para trabalhar aqui, mas não é um computador da NASA, onde você vai poder fazer uma renderização em tempo real. Hoje em dia raríssimos computadores que fazem essa configuração, tem que ter uma placa de vídeo astronomicamente cara, né? Tem que ter uma máquina com 6 processadores, 4 processadores, é irreal o cálculo disso. Não estou dizendo que não vale o investimento, eu não pagaria 30, 40 mil reais no computador, mas como é que a gente vai saber? Tem gente que gosta de gastar dinheiro e é uma excelente opção para quem gosta de gastar dinheiro. Investimento, né? Mas eu não considero investimento. Mas beleza. Vamos ver aqui, ó. V-Ray, tá? A gente já viu a aba de Common. Nós já vimos essa aba. V-Ray. Authorization, ok. About, ok. Que são as configurações de instalação. V-Ray Frame Buffer. O que é V-Ray Frame Buffer? É a aba de renderização. Ó. Show Last Frame Buffer. Ele vai mostrar o último render que eu fiz. Ó, nenhum, porque eu não renderizei, eu carreguei o preset de novo. Então eu vou renderizar aqui, ó. Ó, renderizei, tá? E agora eu vou cancelar aqui. Renderizei, fechei. Quando eu colocar aqui o Show Last Frame Buffer, ele vai mostrar a última aba de renderização. Show Last Frame Buffer, a última aba de renderização. Se você se perder e não achar o último render aqui, ó, você vem aqui, ó, abre o menu, aperta F10 ou vem aqui no nosso render setup, clica em Frame Buffer, Show Last Frame Buffer, vai aparecer o teu render, tá bom? Depois a gente vai falar sobre esse Frame Buffer, a gente vai falar sobre esse Frame Buffer agora. O que é esse Frame Buffer aqui, ó? O Max tem um Frame Buffer, ou seja, uma janela de renderização própria, que você pode ver clicando nesse botão aqui, ó. Ó, essa janela da direita é do Max e esse da esquerda é do V-Ray. Por que eu sei disso? Por causa do logotipo no canto ali, ó. O verdinho é do Max e o pretinho é do V-Ray. A imagem que fica dentro é exatamente a mesma. O que muda? Eu habilitei nos presets para você usar o do V-Ray. Por que eu habilitei nos presets para você usar o do V-Ray? Porque ele tem algumas opções a mais. Ou seja, você pode utilizar aqui embaixo na esquerda tem um ícone, ó. Você pode utilizar a exposição, o balanço de brancos, saturação. Ó, eu posso mexer nessa imagem aqui, clareio ela, ó, no contraste, na exposição. Balanço de brancos, que é a temperatura, ó, deixa um pouco mais quente, troco a cor dos objetos aqui. Então tem algumas opções que você não precisa usar um Photoshop, por exemplo. Você pode utilizar esse tratamento de imagem aqui do próprio Frame Buffer do V-Ray, que não tem aqui, ó, do Max. Outra coisa que o Max ele é precário um pouco é o editor aqui, ó, de região. Ó, você pode renderizar só um pedacinho se você quiser, ó. Só aquele pedacinho ali, ó. Vou renderizar só aqui, ó. Deixa eu colocar um material de verdade aqui nesse objeto. Vou colocar um materialzinho nele aqui, ó. Escolher madeira clara aqui. Não, vou colocar uma madeira porta aqui. Vou aplicar nele aqui, vou renderizar. Ó, renderizou aquele pedacinho ali, né? E eu tenho também aqui a aba de renderização do Max, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui a aba de renderização da esquerda do V-Ray e na direita do Max. Os dois fizeram uma renderização por região, ó. Porém, essa região aqui do Max, do V-Ray aqui, ó, ela é um pouco melhor de mexer. Ó. Olha lá, ó.
eu marco essa região aqui. Isso aqui é meio ruim de mexer, tem que clicar nos cantinhos e fechar. E fica ali na tela uma área marcada, ó. Eles têm que vir aqui e desmarcar para sumir aquela marcação ali. É um retrabalho que é feito. Então eu venho aqui na minha aba de renderização, puxo o frame buffer, ó, vou fechar, show. Ó, esse botão aqui, ó, ele é o region, ou seja, ele renderiza por região para não ter que renderizar a imagem inteira. Às vezes a gente quer renderizar só um pedaço para ver como é que ficou, não precisa renderizar tudo de novo, né? Então eu vou renderizar aqui, ó, vou selecionar toda ela aqui e vou renderizar. Ó, tá toda ela renderizada, olha que bacana. Agora eu quero renderizar só um pedaço. Vou selecionar aqui. Vir aqui no minhas texturas. Vou selecionar uma outra textura. Vou colocar cerâmica, parede cerâmica azul. Vou aplicar. E vou renderizar só esse pedaço aqui, ó. Então é muito prático usar o region, a região do frame buffer do V-Ray. E também eu tenho essas opções aqui, ó, que eu posso tratar a imagem aqui, ó, bem aqui embaixo na esquerda, Show Corrections, controle de exposição, mostrar o controle de correção. Vou marcar a exposição aqui, ó. Eu vou dar o contraste, eu vou dar a exposição. Posso mexer no balanço de branco, ó, temperatura. Então eu já salvo a imagem com o tratamento, não preciso levar para outro programa para tratar. Se você fez um render, ficou legal, ficou bonito, só que tem que dar um contrastezinho para dar uma valorizada. Só vir aqui nessa aba aqui e depois você vem aqui nesse disquete e salva a sua imagem, ó. Vou salvar aqui em teste, ó. Então se eu vir aqui desktop, o meu teste tá aqui, ó. Tá pronta a minha imagem. E ela é igual ali ao render, ó. Ele aplicou o tratamento de imagem e salvou. Então é muito interessante esse regionzinho do Max. Ele não fica na tela lá do computador, lá na tela da viewport, incomodando, né, aquela marcação. E você ainda pode usar essa correção aqui. Tá bom? Então no preset eu configurei para aparecer o frame buffer, usar o Enable Building Frame Buffer, ou seja, eu estou utilizando o frame buffer do V-Ray. Eu quero utilizar, eu posso desmarcar, eu não uso só o 3D Studio Max, mas não é aquilo que eu quero. Beleza, frame buffer é isso. Essa opção aqui de Global Suites nós não vamos mexer em nada, porque isso aqui é uma opção de animação. Ou seja, don't render final image. Se marcar aqui, você não vai renderizar a imagem final, só fazer alguns cálculos, a gente esquece. Imagem sampling sempre progressivo a gente vai usar. Se a gente colocar bucket, ou seja, a gente vai poder escolher manualmente a qualidade da imagem que a gente quer renderizar. Ó, se eu colocar 1 aqui, ó, vai ficar extremamente serrilhada essa imagem. Que aqui não dá pra ver, mas se você for olhar ali, ó, ele tem um serrilhado. O que é esse serrilhado? Esse serrilhado é porque eu escolhi que o máximo de subdivisão ia ser 1. Se eu colocar 4, se eu olhar bem aqui no canto, ó, vou renderizar só ali, ó, você vai ver que tem um alisamento muito melhor da imagem, ó, que aqui não tem, ó. O que é isso? Eu estou escolhendo quantas subdivisões eu quero na minha renderização. Por que eu não uso essa opção e eu uso progressivo? Ó, porque aqui ele está sendo rápido de renderizar. Mas se pegar uma cena pesada, você vai marcar aqui uma opção fixa de renderização. Mas daqui a pouco, você não quer esperar até o final da renderização, porque você já viu, por exemplo, que
que tem que ter uma modificação. Em vez de esperar todo o render, essas 16 subdivisões, eu deixo marcado a opção de progressivo. Por quê? Porque eu deixo aqui o tempo que eu quero renderizar e eu posso cancelar antes. Ele vai fazendo um sampleamento. O que é o sampleamento? O que é o anti-aliasing aqui? Ó? Sampler, anti-aliasing. É o alisamento da imagem, ou seja, quanto que eu quero alisar, deixar essa imagem mais realista, mais perto do real. Porque se eu olhar na vida real, não tem nada serrilhado. Tudo muito perfeito, tudo muito alinhadinho, né? O universo é perfeito. Porém, no 3D Studio Max, quanto mais perfeita a tua imagem vai ficando, mais demorado fica o teu render. Então o que eu faço? O progressivo, ele vai calculando a imagem inteira, sampleando. Chegando a um ponto que para mim tá bom aquilo. Já vi como é que eu queria, cancela o render, pode salvar. Se eu utilizo a opção não progressivo, ele vai calculando quadradinho por quadradinho, e aí demora muito tempo. Então, esse progressivo aqui, que já vem programado no preset, então não esquenta a cabeça, que vai vir tudo carregado já. Só estou mostrando como funciona, caso você queira saber, né? Então, o progressivo, o que ele vai fazendo? Ele vai calculando toda a imagem. Vou fazer um progressivo aqui, ó, de 0,05 minutos, né? Significam 5 segundos. Não, significam 0,1, ó, 0,1 minuto são 10 segundos, né? 0,1 minuto são 10 segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Então 0,1 minutos tem 6 segundos. 6 segundos, desculpa. 6 segundos, né? Seria 10% de 60, né? Seriam 6 segundos. Se eu boto 0,05 são 3 segundos. Então vamos ver se dá tempo de renderizar uma imagem em 3 segundos. Ó, 3 segundos. Ó, já ficou relativamente boa essa imagem. Ó. Mas se eu boto aqui, ó, 10 minutos, por exemplo, né? E vou renderizar 10 minutos. Tá. Ele vai renderizar, vai me mostrar aqui em cima que ele tá, ó, 3, 4, 5, já era para ter terminado, mas ele vai 6, 7, ele vai gastar, ó, ele não precisou nem dos 10 minutos, ele chegou no nível máximo de realismo e chegou ali em 15 segundos. Aqui embaixo sempre mostra o tempo de render, ó. Ó, render time, 10 segundos ele demorou. Por que não demorou 10 minutos? Porque ele já extrapolou a qualidade em 10 segundos e parou. Porém, se é uma cena muito grande, às vezes 10 minutos nem é o suficiente para ficar realista. Mas às vezes o cliente está esperando uma imagem, você colocou 10 minutos para renderizar e você viu que em 5 minutos já estava ótimo, já tinha dado 60 passos. Você cancela o render. Ó, deixa eu pegar uma cena. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir uma cena que eu tenho aqui, que é a padrão externo. Eu vou trazer um objeto aqui na tela. Deixa eu ver algum objeto que eu posso trazer aqui. Essa bicicleta aqui. E vou apertar aqui na câmera. Tá. Ó, você tá vendo que tem uma sombra no chão, né? Para você desmarcar essa sombra, você vem aqui, use Define e bota Standard. Sempre use Standard, nunca use esse Define aqui porque ele vai ficar escura a tua cena. Ele vai tentar iluminar a cena, não precisa ter sombra na cena que você tá trabalhando, é só para deixar mais demorado ainda. Tá? Eu vou vir aqui no Render, que a gente já conhece essa opção, e vamos carregar o Low Externos aqui, ó, Low Externos, tá? Ó, ele tá renderizando, ó, 3 passos, 7 passos, 15, 20, o tempo 10 segundos. Ó, tá gastando tempo e tá cada vez ampliando mais a imagem, ó. Cada vez ficando mais realista. Ó, 20 segundos, ele tem 1 minuto para gastar, ó, 1 minuto, ó, 1 minuto. O meu low é 1 minuto, 1 minuto de renderização. Ó, ele tá gastando 30 segundos, ele vai gastar todo 1 minuto. Por quê? Porque não chegou ainda no nível máximo de passos. O nível máximo de passos é 1000, 2000.
tá em 100. Então ele vai gastar todo minuto dele sampleando a imagem, melhorando a qualidade, fazendo um anti-aliasing muito melhor. Ele tá alisando a imagem, assim vai. Mas vamos dizer que eu quero cancelar. 50 segundos. Para mim já tá bom esse render. Eu não preciso mais do que isso para ver a minha imagem. Por isso que eu uso esse progressivo. Porque chega um ponto que para mim tá bom, eu cancelo. Agora, se eu botar aqui, por exemplo, bucket, eu não consigo. E boto aqui 24, talvez na metade da imagem tá melhor do que eu gostaria que ficasse. Eu não consegui ver ainda a imagem inteira. Então é um tempo que eu perco muito maior. Tá bom? Então, por isso já vem pronto aí, configuradinho já, o Progressive aqui. Isso aqui global decente não vai falar. Environment. O que é Environment? Essa parte eu gostaria que você prestasse atenção. Environment é tudo aquilo que fica atrás dos objetos, que não aparece objetos, ou seja, se eu tenho as minhas mãos aqui, ó, tá, e atrás de mim é o universo, é o céu, é o nada, então eu tenho um environment, entendeu? Se eu tenho uma cena fechada dentro de uma casa e não tem janela, não tem porta, eu não vejo o environment, porque eu estou recheado de objetos. Tem sempre um objeto na frente do fundo. O fundo é o environment. Digamos que você tenha um navio no mar e atrás do céu. O céu é um environment, você não tem nada atrás dos objetos. Então, esse environment, eu consigo colocar uma imagem atrás dos objetos, eu consigo colocar um céu do V-Ray atrás dos objetos, e é isso que acaba dando um realismo na nossa cena, porque se eu renderizar uma imagem sem um environment, aqui vai ficar cinza, por exemplo. E aonde que eu configuro esse environment que vai aparecer atrás da minha cena? Apertando a tecla 8 do teclado, essa tecla aqui, ó, 8, ó. Eu tiro esses botões aqui, ó. Por que eu tiro do meu teclado esses aqui, ó? Porque são os atalhos também do meu programa de gravação, que acaba às vezes travando o programa. Às vezes estava gravando uma aula de 1 hora e apertei sem querer F9 e deu pause na aula. E eu segui fazendo a aula. Então eu fiz 1 hora de aula e não gravou nada. Então eu arranquei esses botões aqui fora. E esse 8 aqui, ó, é o 8, olha lá, ó, que abre o meu environment. O que está escrito em cima aqui, ó? Environment and Effects. Environment. Aqui em cima, background. O que é background? É o que vai aparecer no environment. Eu tenho um environment cinza aqui na minha tela. O meu environment tá cinza. Só que aqui no background, estou dizendo que o meu environment vai ficar azul ou ele vai usar um mapa, que nesse caso aqui é o céu do V-Ray. O V-Ray tem um céu, que é o V-Ray Sky, Sky é céu. Tem o V-Ray Sun, que são sóis. O sol do V-Ray é V-Ray Sun. O céu do V-Ray é V-Ray Sky. Por que existe um céu do V-Ray? Porque ele pode ser usado tanto para GI, para Global Illuminator, ou seja, para colocar uma luz global na sua cena externa. Vamos que você tem essa bicicleta aqui, ó. Se eu não tenho luz global nela, ela não fica realista. Entendeu? Ele não fica realista. Onde é que eu vejo essa luz global? Se eu abro meu painel de rendering, eu venho aqui em Environment, aqui ó, Environment, que é o mesmo Environment aqui, só que aqui é um Environment para cálculo de luz e não para aparecer atrás. Ó, Environment, eu sei que tem um GI Environment. O que é o GI Environment? É a luz global criada pelo environment, pela aquela imagem que tem atrás da cena. Aquilo ali vai gerar uma luz dentro da cena. Para que isso? Porque se a gente for atrás de uma casa, se eu tenho o céu aqui, aqui está uma casa, por que atrás da casa tem luz? Por que atrás da casa não fica preto? Porque existe um rebatimento de luz atrás da casa, porque o sol pegou no céu e iluminou atrás da casa. Se tu botar uma casa no meio do campo, o GI não veio de outros objetos, está no campo. Como que o céu projetou em cima da casa e iluminou atrás? Porque o céu também ilumina, o sol também ilumina o céu, e o céu gera uma luz ambiental, que é essa luz aqui, ó, GI Environment. Eu estou aplicando aqui um V-Ray Sky, eu estou aplicando um céu em cima da minha cena, no cálculo de luz. Não é o que vai aparecer atrás, é só para calcular a luz aqui, ó.
tá? Então aqui no lado, no 8, na tecla 8, quando eu abro esse painel aqui, Environment Effects, eu estou utilizando um céu. Se eu desmarco essa opção, meu render fica com essa cor aqui, ó. Vou colocar uma cor verde aqui. Se eu renderizar agora, vai ficar verde o fundo. Por que ficou verde o fundo? Porque eu não quero mais que ele use o mapa atrás da minha cena. Alterou a iluminação. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou botar azul aqui, ó. Ó. Agora eu vou cancelar aqui e vou... Não alterou a minha iluminação da minha cena, ó. Somente a imagem atrás. Não alterou a iluminação da minha cena, ó. Por que não alterou? Porque eu não uso este environment aqui, ele não é usado para calcular a influência dessa cor vermelha na minha cena. Não, essa cor vermelha não vai influenciar na iluminação da cena e só no que vai aparecer atrás. Ficou claro isso? Só o que aparece atrás da imagem é essa cor aqui. Se eu botar V-Ray Sky, ele vai utilizar um céu do V-Ray atrás. Ó, nesse caso tem uma manchinha. Por quê? Porque não é um céu para você utilizar aqui, ó, entendeu? Não é um céu bonito. É um céu que é para você utilizar como iluminação e não para ficar atrás da cena. Se você quiser utilizar, tudo bem, mas ele não tem muitas opções de configuração. Por exemplo, eu não consigo editar esse céu aqui, a altura dele, por exemplo. Deixa eu bolar uma instância aqui. Ó, eu não consigo mexer na altura, configurar se eu quero o azul mais para baixo, o azul mais para cima. Como que eu faço um céu se eu quiser colocar atrás da minha cena? Eu crio um box, Shift L, Shift C. Eu crio um box aqui, ó. Ó, eu crio um box aqui. Eu venho no material aqui, aplico uma textura de background. Eu pego um céu aqui, ou qualquer tipo de imagem que eu queira. Vou utilizar uma imagem qualquer aqui. Vou utilizar um céu aqui, ó, céu, tá? Vou aplicar, vou mandar ele mostrar na cena. E eu vou vir na minha câmera baixa, e vou baixar um pouco isso aqui. Ó, vou mexer na escala aqui do objeto. Eu tenho um céu agora atrás. Não preciso usar aquele céu ali do V-Ray. Eu uso um céu realista, ó. Ó, muito melhor. Então quando eu quero colocar um background no meu environment, eu uso uma imagem atrás, ó, uma imagem atrás. Que nem eu expliquei na outra aula. Quando tem um céu, por exemplo, se eu quiser colocar o céu, ó, Shift L aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o sol, ele tá iluminando o meu background, tá de frente pro meu background. Se eu deixar esse céu aqui atrás do meu background, ele vai ficar preto, porque ó, o meu céu vai ficar escuro, porque eu tô com o céu atrás do meu background. Então aí nós temos um pequeno problema. Ó, a cena toda ficou escura, não pegou sol. Se eu pego aqui o céu, o sol, e projeto para gerar uma sombra em cima da bike ali quase, ó, o que vai acontecer? Ó lá, ó, tá escuro lá, tá como se fosse um muro. É como se fosse um muro. Então não é bom você colocar o sol atrás dos objetos, isso não tem cabimento, né? Tem que iluminar o que você tá fazendo, né? Então eu não vou colocar um sol atrás da minha cena. O sol, normalmente, ele vai vir na frente da cena, mas nunca de frente pra cena, assim, ó. Senão não gera sombra, né? Imagem externa é bom gerar sombra pra ficar bonito. Então eu boto na diagonal aqui, ó. Visto de cima, ó. Tá iluminando minha bicicleta aqui na diagonal, ó. Se eu rotacionar assim, ele vai gerar uma sombrinha aqui, ó, que vai ficar bacana. Ou boto mais de lado também, ó.
o meu céu, meu sol, ó, mais de lado na minha cena, ó. Vai ficar meio, a nossa câmera tá ali, ó. Ó, pegar um céu, um sol meio de lado, vai ficar legal, ó. Ó, sol pegou aqui e fez uma sombrinha ali. Já deu uma imagem bacana. E o céu tá lá atrás, tá? E o céu, se você quiser dar uma clareada nele, ó, pra ele ficar um pouco mais iluminado, você pode vir aqui, ó. Eu tô aqui no mapa, né? Clico aqui no mapinha. Eu vou lá em Output, lá embaixo, ó, e aumenta esse RGB Level aqui um pouco, ó. Ele vai ajudar a dar uma estourada na imagem do fundo. Ó, ficou ruim, né? Ficou muito verde. Ó, que legal. Já deu uma melhorada. Então é isso. Se você tem habilidade com Photoshop, você faz que nem lá no anterior. Não precisa botar nada. Você renderiza a imagem e você vai ver que se apertar aqui nesse botão aqui, nós temos um fundo alfa, ou seja, nós temos um fundo, salvando em TGA essa imagem. Quando você salva em TGA uma imagem, ela vai com a opção de uma nova camada, que a gente nem viu no Photoshop, né? Então a gente pode tirar o fundo dessa imagem e colocar um outro fundo. Isso para quem usa Photoshop. Mas como são poucas imagens externas que nós fizemos, né? Normalmente são mais internas. E as internas você coloca aí uma imagem de céu, de planta atrás da janela e tá tudo resolvido. Quando o sol fica atrás da imagem, você exclui aquele box lá da luz e tá tudo resolvido. Então beleza. Tô aqui com a minha cena, vou voltar na minha aba de renderização aqui, tá? Tô com ela aqui. Eu já vi o que é imagem sampler, eu já vi o que é uso progressivo, que eu posso botar aqui o tempo que eu quero para renderizar e posso cancelar antes de salvar, não tem problema nenhum. Então eu posso botar aqui uma hora aqui, ó, 60 minutos e mandar renderizar. Aí eu tô renderizando, tô olhando aqui e eu acabei de ver que já tá bom, eu já vi o que eu queria. Eu cancelo aqui, ó, em 10 segundos, não preciso esperar 60 minutos. Né? Já cancelei, pô, tá legal, vou salvar ela aqui no meu computador e vou mandar pro cliente. Maravilha, tá pronto. Por isso que eu uso progressivo, tá? Então a gente acabou de ver também que esse GI Environment aqui, esse V-Ray Sky aqui, é um céu que está sendo utilizado apenas para iluminar globalmente a minha cena externa. Se eu desmarcar essa opção, não vai ter iluminação do céu, somente do sol, e ele vai ficar amarela a cena. Ó, eu vou renderizar aqui, ó. Ó. Deixa eu desmarcar aqui. Vou fazer um comparativo aqui para você dar uma olhada. Ele é bem fraquinho, você tem que ter uma percepção boa para identificar. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu vir aqui, deixa eu marcar. E vou desmarcar. Meio imperceptível. Deixa eu abrir aqui o material editor. Vou trazer aqui esse V-Ray Sky para cá. Ó, e vou colocar aqui intensidade 2, bem estourado. Vou instanciar ele aqui e vou renderizar. Você percebe que ficou mais iluminada a minha cena? Por que ficou mais iluminada? Porque o céu jogou luz dentro da minha cena, não somente o sol. Ó, eu vou renderizar bem no meio aqui, ó, bem no meio, e eu vou desmarcar agora o GI Environment. Ó, eu não quero mais que o céu gere luz na minha cena e vou renderizar. Por que ficou amarelada agora aqui, ó, a imagem, com uma sombra mais marcada? Porque eu não tenho mais influência do céu iluminando a minha cena.
olha na esquerda aqui como tá escuro e tá penumbrante, e aqui na direita tá mais claro, tá um pouco estourado porque eu estourei ele para você ver a diferença. Mas o que aconteceu aqui, ó? Na imagem da direita eu usei um GI Environment, eu usei um céu para iluminar a luz global da minha cena externa. É simples de entender. E no lado esquerdo eu desmarquei essa opção aqui, ó. Eu não quis que tivesse uma luz ambiente externa global do céu. Não quis. O que aconteceu? O V-Ray só considerou a luz do Sol. E também aqui um GI, ó. Eu estou usando aqui um GI também, que é uma luz global do Sol só. Aqui o Sol gerou uma luz global, e aqui, se eu marcar o Environment GI, o céu e o Sol geram luz global na cena, que fica muito mais realista. Ficou um pouco estourado na direita, porque eu vim aqui e coloquei 0,2 aqui. Eu vou colocar 0,1. Vou colocar até menor, ó. Vou colocar 0,8 aqui, ó. E vou renderizar. Você vai ver aqui, ó. A cena inteira tem uma luz global, tanto do céu quanto do sol, que dá esse realismo aqui, ó. Ó, se eu colocar aqui um preset High externas, ó, preset High externas, renderizar maiorzinho aqui, você vai acabar vendo que tem um realismo nessa cena, ou seja, ela está sendo iluminada. Então é muito interessante, poucas pessoas entendem isso, poucas pessoas entendem isso que eu estou explicando nessa aula, por isso que pode parecer um pouco difícil, mas é isso que acontece. Ó, olha como tá bonita essa bicicleta, olha só que legal, olha só, porque tem luz global em toda essa cena. O grande forte do 3D Studio Max é a luz global. Olha aqui, eu estou em 25 segundos, com 23 passos, 25, e eu já estou conseguindo um realismo incrível na minha renderização. Então eu preciso esperar 10 minutos? Não, eu cancelo aqui, se eu quiser salvar essa imagem, eu já venho aqui, já salvo ela e pronto. Já estou com o meu render pronto. E olha como ficou bonito. Por quê? Porque eu tenho no meu environment uma luz do céu na minha cena. Deixa eu ver se está gravando direitinho aqui. Tá. Então aqui, ó, vamos esquecer aqui agora essa opção que eu já expliquei, porque se eu desmarco o mapa, qual é a cor que ele usa? Ele vai usar só uma cor aqui, ó, azul, ele vai usar só essa cor na minha cena, mas eu não quero que ele aplique uma cor, eu quero que ele aplique um céu realista mesmo. Então eu uso V-Ray Sky. Aonde fica esse V-Ray Sky? Aqui, se eu vir aqui num slot do meu render e apertar aqui em Get Material, lá embaixo você vai ver aqui, ó, V-Ray, ó, Maps, V-Ray, ó, V-Ray Sky, tá aqui ele, ó, V-Ray Sky, ó. Dou 2 cliques, ele trouxe o V-Ray Sky. Eu quero utilizar, eu pego, ó, intensidade aqui, 0, tá. Eu arrasto ele para cá, ó, e boto instanciado. Por que instanciado? Porque se eu alterar aqui no slot, eu só tenho como alterar no slot, eu não tenho como alterar aqui, ó. Para eu alterar a configuração do V-Ray Sky, eu tenho que trazer ele para um slot. Quando eu trago ele para um slot, eu configuro e tenho que instanciar ele, porque daí eu altero no slot e altera lá. Então eu vou colocar aqui, ó, pronto, já ficou aqui as cruzetinhas na ponta, quer dizer que eu estou usando esse mapa em algum lugar. Se eu ver aqui, ó, Maps, Jogo da Velha 37, é o mesmo Maps, Jogo da Velha 37 que está ali. Então eu estou usando um V-Ray Sky aqui dessa forma. Eu vim no slot vazio, carreguei ele aqui, dei 2 cliques, configurei ele aqui direitinho, arrastei para cá e fechou todas. Tá bom? Então aqui, ó, Refraction Environment. O que significa essa opção aqui? Significa que além de tu estar usando uma imagem para iluminar de forma global a tua cena, tá usando também uma imagem para dar reflexo na cena. Digamos que tu tem um objeto aqui cromado, tá? E eu tenho aqui esse pote do lado dele. Se eu fizer um render, provavelmente o reflexo desse pote vai aparecer aqui. Provavelmente vai aparecer aqui.
Mas eu posso pegar, por exemplo, uma casa, um prédio cheio de vidro que vai ter reflexos, e eu tenho um monte de prédios na volta dele que projetam reflexo nesse prédio, fazendo com que ele fique realista, ou seja, gera uma composição de cena. Eu renderizo o prédio, eu tiro uma foto de um prédio com um vidro e vai aparecer no reflexo desse vidro os objetos que estão na volta desse prédio. Mas digamos que eu estou fazendo uma maquete eletrônica que não tem nenhuma imagem na volta, nenhum prédio, nada na volta. Como que eu vou fazer para ter um reflexo? Eu não preciso botar um monte de prédio na volta. Eu uso uma imagem para usar esse reflexo. Eu uso uma imagem de uma cidade e aplico um reflexo em cima do meu prédio, fazendo com que esse objeto fique reflexivo. Quer fazer um teste? Ó, que imagem que eu estou usando aqui, ó. Eu vou abrir o meu editor de materiais. Eu vou resetar ele aqui para limpar tudo, ó. Vou vir no primeiro aqui e vou arrastar esse céu para cá, ó, instanciado. E vou vir aqui em View Image File. Ó, eu estou usando essa imagem de céu aqui como reflexo, ou seja, eu quero que essas nuvens reflitam, dê reflexo no objeto. Se eu não marco nada, não tem reflexo nenhum na cena, só tem o reflexo dos objetos que já estão na cena. Mas eu uso essa imagem de céu. Vamos fazer um teste? Vou deletar essa bicicleta aqui. Vamos criar uma chaleira. Tá. E vamos aplicar um cromado nela aqui. Cromo, tá? Vou aplicar aqui o cromo. Se eu renderizar essa chaleira, provavelmente vai aparecer um céu nela. E não existia. Deixa eu cancelar isso aqui. Aí, tá bom. Ó, o que é esse azul aqui, ó? É o céu. Por que esse céu tá diferente do fundo? Porque no fundo eu usei um environment diferente do que está sendo aplicado no reflexo. Se eu apertar a tecla 8, eu vou ter aqui esse environment que eu estou usando, é esse aqui, ó. Ó, instância. Ó, ele está extremamente claro perto do meu reflexo. Ah, Ronan, como é que tu faz? Ou tu coloca um background aqui atrás parecido com a mesma imagem de céu que está aplicado o reflexo. Como é que eu faço isso? Vou vir aqui com o botão direito nessa imagem, vou colocar Revelo em Explorer. Ó, C Presets Cell. Onde é que fica esses reflexos? Dentro da tua pasta Presets aí. Se eu vier aqui na minha cena, olha só, se eu vier aqui na minha cena, ó, e aplicar esse céu aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Colar aqui. Aqui, esse céu ali atrás ele não tá muito legal, né? Mas a gente já percebe que agora é a mesma imagem, ó. Então fica muito mais coerente com o que está acontecendo. Eu não faço muito esse tipo de coisa, por quê? Porque às vezes o céu que reflete é mais bonito que o céu que está atrás. Então, normalmente eu não faço isso. Deixa eu voltar aqui o low interno aqui para não ficar tão pesado para renderizar, o low externos aqui. Load. Ok. Ó, então lá atrás eu tenho um céu. Deixa eu botar aqui. Ó. Digamos que eu queira uma imagem lá atrás. Eu não quero céu, eu quero botar uma imagem. Vou botar uma imagem aqui. C, texturas, backgrounds. Eu quero colocar lá atrás, não quero colocar um céu, eu quero colocar uma imagem aqui, ó. Tá, vou colocar essa imagem aqui. Show, né? O que aconteceu? Eu não posso usar aquela mesma imagem para gerar reflexo. Vai ficar estranho, ela não é uma imagem boa para reflexo. Né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou vir aqui na minha aba de render.
aqui onde diz céu, eu vou colocar vai não deixa arrastar aqui, mas estranho não deixar, por exemplo. Não. Então eu vou vir aqui, bitmap, e vou escolher a mesma imagem que eu coloquei de background para gerar reflexo, essa aqui, ó, tá? Eu vou trazer ela aqui para um slot, porque eu preciso que ela fique como environment e screen. Deixa eu renderizar essa imagem aqui. Ó, não é estranho, tem muita coisa estranha aqui, ó, mas eu vou explicar o que tá mais estranho aqui, ó. Não é estranho que uma imagem que tá atrás reflita na frente do objeto. É impossível isso acontecer, né? Se tem uma imagem atrás, como que essa imagem vai refletir na frente? Digamos que eu estou virado de frente para uma praia. Na minha frente eu tenho mar, atrás eu tenho prédio, que aqui em Balneário Camboriú é cheio de prédio. Então eu não posso usar o mar para refletir meu objeto, porque não vai refletir mar na frente. Ficou mais claro agora? Por que eu não posso utilizar a mesma imagem que eu coloquei de background para gerar reflexo na cena? Eu não tenho como fazer isso. Então eu posso vir aqui e colocar de volta, ó, o meu céu que estava aqui, ó. Vou vir aqui no C, presets, céu. Agora eu tenho que arrastar ele aqui para um slot, colocar environment e deixar como screen. E vou renderizar. Ó, tem uma coisa que tem que mudar aqui também, ó. De screen, bota spherical. Olha que interessante agora. Eu tenho uma imagem de fundo e também tenho um reflexo de céu no meu objeto. Ficou muito mais realista. Deixa eu melhorar um pouco aqui a exposição, botar 800, ficar mais claro um pouco. Então o que eu tenho aqui, ó? Um céu refletindo o cromo da chaleira que está na grama, que atrás tem uma imagem de background. Eu tenho uma composição de cena muito mais interessante agora. Deixa eu botar para 1200 aqui o tamanho da saída. Eu tenho uma composição de cena, ó. Eu usei o que eu usei aqui? Olha que interessante. Eu usei vários elementos para gerar essa cena aqui que está realista. Uma imagem de fundo, de background, aplicada em um box. Eu tenho aqui uma imagem de reflexo aplicado na cena, mais um GI environment, ou seja, um céu iluminando a minha cena, e mais um sol com GI. Então eu tenho um sol gerando luz global, eu tenho um céu gerando luz global, eu tenho uma imagem de céu refletindo no cromo e ainda uma imagem de fundo. Eu tenho 4 elementos. Eu jamais posso usar a imagem que está de fundo para gerar reflexo, para gerar GI. Não faz sentido, tendo como base tudo isso que eu expliquei até agora. Então por que aqui na aba de renderização, aqui do V-Ray, em Environment, tem o GI Environment e o reflexo GI, e aqui na tecla 8 eu tenho um Environment aqui, ó, uma imagem de fundo, exatamente por causa disso. Não é algo fácil de entender isso, eu tenho certeza que não, porque eu demorei anos para aprender. E eu estou sintetizando isso para você através de uma forma que eu consiga passar o meu conhecimento, ou seja, a forma com que eu entendi, com que eu aplico no meu dia a dia. Então é exatamente isso. E eu nem usei essa imagem aqui de background. Eu usei um quarto fator que eu coloquei uma imagem no fundo, que eu acho muito mais prático, muito mais rápido, entendeu? Do que ficar tentando adivinhar aqui, por aqui, ó, onde a posição que vai ficar no fundo, enfim, ficar editando. Então eu coloquei, nem uso essa opção aqui, não está sendo nem utilizada, eu coloquei uma imagem de fundo e aqui eu deixei o V-Ray Sky aqui, ó, se eu arrastar para lá como instância num slot, ó, ele está marcando
ele tá gerando, esse Sky tá gerando luz global na minha cena. O próprio céu, o sol já gera luz global, porque eu tenho aqui o GI habilitado. Se eu desabilitar essa opção aqui, ó, a luz do sol não gera mais GI e nem a luz do céu. Ó, vai ficar uma coisa terrível, tenebrosa, ó. O que ficou aqui? Olha, agora a gente vai entender bem o que eu tô tentando falar. Agora a gente vai entender bem. Olha o que aconteceu aqui. Olha a tragédia que aconteceu aqui nessa imagem. Olha a tragédia. Por que tá preto aqui, ó? Porque não tem GI. Não tem luz global. E a luz aplicou, pau! Cravou a luz no objeto, na cena e ficou preto. Essa aqui é a amostra clara do que eu tinha falado. Por que na sua casa gera luz global e aqui na cena não? Porque eu desmarquei, eu não quero que ele gere luz global. Acabou ferrando tudo. Lá atrás não gerou luz global na minha imagem, a minha grama ficou toda estranha. Só que o reflexo continua. Ó. Eu não desmarquei aqui a opção do reflexo. Ó. O reflexo continua agindo. A luz global que foi desligada. Ó, se eu habilito a luz global, eu uso aqui o Irradiance Map e o Brute Force, né? Tem algumas opções de render aqui. Então, para luz externa, Irradiance Map e Brute Force. Daqui a gente vai configurar a pressão desses efeitos. Então, agora eu habilitei, eu vou usar uma luz irradiando em cima da cena, que é o que dá toda a diferença no render, ó. Eu vou renderizar só metade aqui. Por que agora ficou dessa forma? Porque eu tenho luz global na minha cena. Eu tenho a luz do céu e a luz do sol sendo aplicada na minha cena. Olha o realismo que dá essa cena aqui. E olha a pocheca que dá essa luz da direita aqui. Ó. Olha a diferença de qualidade. Aqui na esquerda nós temos uma qualidade. E aqui na direita nós temos uma catástrofe total. Simplesmente porque nós não estamos utilizando GI. Global Illumination, luz global. Então, meu amigo, minha amiga, para isso o que se usa esse environment aqui, tá bom? Color Mapping, Reinhard, tem várias opções. O que é esse Color Mapping? É a cor que ele vai utilizar para criar a cena. O Max, às vezes ele pondera. Se um objeto está uma textura muito clara e o outro muito escura, ele acaba ponderando. Para que a imagem fique mais realista, ele acaba uniformizando as texturas para que elas fiquem dentro de um contexto de iluminação, de claridade. O próprio V-Ray faz isso. O V-Ray, ele adapta a cena dentro de um realismo, ou seja, se eu tenho essa textura aqui desse objeto e dessa caneta que eu tenho outra, quando eu incido uma luz em cima dele, se eu habilito o Color Mapping aqui, nesse caso sempre Reinhard, né, que é o mais perfeito, eu posso usar o exponencial também, o linear, o linear é o que é mesmo. Se eu colocar linear aqui, ó, ele vai renderizar o que é mesmo e não importa, se tiver alguma coisa para arrumar, ele vai deixar estourado, vai ficar feio, vai ficar esquisito. Ó, ele aqui tá configuradinho, bonitinho, porque eu já adaptei a minha cena para utilizar esse raciocínio. Porém, se a pessoa não sabe o que está fazendo e bota um sol muito forte, o próprio Max, ele já ajuda a reconhecer que esse céu tá forte, ele adapta. No linear não, mas no exponencial sim. Ó, o exponencial sim, mas eu uso o Reinhard, que ele vai ficar de acordo com as intensidades que eu ensinei, tanto de câmera quanto de luz, tá bom? Então deixa sempre Reinhard aqui marcado. Essa parte aqui de câmeras, nós não vamos nos ater aqui agora, né? Isso aqui é para te mexer nas configurações de câmera, Deep of Field, que é um desfoque do fundo, o Motion Blur é um movimento de blur, movimento de nublado na animação, ou seja, um objeto se mexe e daí ele dá aquele sentimento de movimento. Não vou mexer nisso, nem vamos olhar isso aqui agora. Nós vamos partir direto para o GI. O que é o GI aqui? Global Illumination está habilitado, então eu tenho uma engine. Engine é uma engenharia de raciocínio. Tem uma engenharia primária e uma engenharia secundária.
e não é a tradução, né, mas é como eu estou usando a palavra engenharia que ele vai fazer com que você entenda melhor. Então, primeiro ele usa um mapa de irradiação e depois uma força bruta de cálculo. Isso no preset externo, ó, low externos, ó. Ele vai ter, ó, Irradiance Map e Brute Force. No low internas, ele vai usar o Irradiance Map e o Light Cache. Light Cache para internas, Brute Force para externa. Decorando isso aí, você tá grande, você tá sabendo o que tá fazendo. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Low internas, né? É o Light Cache. Eu vou abrir essas duas abas aqui para encerrar. O Irradiance Map e o Light Cache, se você aumentar a configuração dele, você acaba deixando ele mais demorado, mas mais perfeito. O Low, ele tem 11 e 11, por isso que ficam umas manchas no render, porque é um cálculo muito baixo, que é para acelerar o processo. Você não precisa aqui de um grande cálculo, você precisa aqui que fique rápido e você consiga pelo menos visualizar como é que tá ficando. E o Light Cache vai variar aqui, ó, de 250 até 2000. No High tá em 1000, ó, High interna. Ou 2000. Tá em 1000, ó, uma subdivisão muito boa. Porém, bem mais demorado do que 250, que é o do Low. E aqui no Irradiance, ó, o High tá em 50 com 20. E menos 13 e menos 3. Se você colocar menos 2 aqui, vai demorar mais para renderizar, mas pode dar um realismo ainda maior. Eu uso de vez em quando, normalmente eu uso menos 13 e menos 3. E aqui 50 e 20 é um número bom, muito bom para renderizar uma imagem boa. Eu uso 11 e 11 no Low, que é para ficar mais rápido. Então quer ver, ó, Low interno. Ó, a irradiação, o mapa de irradiação de luz, ou seja, o rebatimento de luz, está em 11, 11, menos 3, menos 3. E o Light Cache está em 250. Esses são só os valores que você vai entender agora. Esses dois aqui e esse aqui. Eu vou renderizar em Low. Aí eu botei interna lá, ó. Por que tá cinza? Porque tá interna, ó. O Low interna não tem... O que ele não tem? Ele não tem habilitado o GI e nem o reflexo. Por quê? Porque ele fica dentro de uma caixa, dentro de uma casa. Não tem influência do céu dentro da casa, a não ser pela janela. Se vai ter uma janela, aí tu habilita aqui o GI, que é para entrar um GI do céu dentro da sua cena. Caso contrário, não. O reflexo aqui não vai nem funcionar, porque o reflexo é de environment, o reflexo é do planeta em cima da cena. E se eu estou dentro de uma casa, não tem influência desse reflexo, ele não consegue penetrar dentro da casa. Então, dentro de uma cena interna, o que vai influenciar no reflexo dos objetos são os próprios objetos da volta. Se você não tem nada atrás da sua câmera, não vai aparecer reflexo nenhum, vai aparecer um reflexo branco. Por isso que é interessante, mesmo que você tenha uma cena sem objetos atrás e que tenha outros objetos, coloque alguns objetos atrás para gerar um reflexo na sua cena, vai ficar mais realista. Volte objetos para gerar reflexo. Então por isso que ficou tudo cinza, ó. Se eu carrego Low externas e renderizo, você já vai ver que tem GI, ó, luz global, bonito, maravilhoso, incrível, fantástico. Ó, vou cancelar. Então, eu tô vendo aqui, ó, que o Low tem 11 e 11. Se eu quiser melhorar essa qualidade, eu boto 50 e 20. Ou 50 e 30, mas eu não mexo muito nesses valores aqui, ó. Aqui também não vou mexer. É o Brute Force GI eu boto em 5, que é o Bounce. Bounce é rebatimentos. Ou seja, quando ele rebater 5 vezes em alguma coisa, ele vai parar de calcular. Ele bate na chaleira, que bate na casa, a luz, né? A luz bate a luz do sol bate na chaleira, bate no piso, bate na casa, bate na outra casa e bate na árvore. Acabou. 5 rebatimentos. Tá muito bom já esses 5 rebatimentos. Então, essa aula, ela é isso.
entendeu? Não tenho muito mais o que falar. Aqui em Render Elements vai ser um plus nesse treinamento, porque daí aqui já é um pouco mais complicado. Eu tô afim, eu tô interessado, esperando tempo ainda, né, para fazer um curso de edição de imagens em Photoshop. Daí a gente vai usar esses elementos aqui. A gente vai adicionar alguns elementos aqui como, digamos assim, White Color. Esse White Color, ele vai renderizar uma nova imagem somente com as cores dos objetos, que são essas aqui, ó. O Object Color, ó. Vai renderizar uma imagem só com essas cores aqui, ó. Pra quê? Porque no Photoshop tu escolhe a cor que tu quer aqui, pela seleção, e aí tu trata o objeto, dá um contraste, dá um pouco mais de cor. A gente vai aprender, eu vou ver se eu faço um treinamento separado para isso daí. Porque muita gente não usa o Photoshop, então não tem por que eu estar ensinando. Nesse caso aqui não vai ajudar muito, vai acabar tomando espaço que eu poderia estar ensinando algo que eu estou ensinando, que tem as aulas bônus no curso, onde eu ensino coisas que não teriam no curso. Então eu estou ensinando alguns modificadores, estou ensinando como mexer no Snap melhor, eu ensino algumas coisas, coisas que eu aprendi ao longo da vida, que eu acho que é interessante você não perder tanto tempo aprendendo. Então eu coloquei na aula bônus, e eu não vou ensinar coisas específicas de pessoas que só mexem, só dominam a ferramenta de Photoshop. Então por isso que eu não coloquei. Então, desta aula é isso. Essa aula ficou um pouco comprida, mas eu gostaria que você revisasse essa aula, porque tem um bom conhecimento riquíssimo nessa aula. Entendeu? Eu falei muita coisa interessante aqui, ainda bem que tá gravando, porque eu gravei uma aula antes e não gravou nada. Fiquei uma hora aqui falando sozinho. Eu gravei de novo. Até foi bom, porque daí eu tenho algumas coisas que eu gostaria de ter falado e não falei. Então, sobre renderização, é isso. Você entendeu aqui que o single é uma imagem única. O output size é o tamanho da sua imagem, que você pode salvar o seu render no final. Você viu que o frame buffer é utilizado aqui, o do V-Ray, que ele tem algum recurso aqui no lado direito, que você pode controlar alguns efeitos, ó, que vai lhe dando a opção de não precisar levar para um programa de edição de imagem. Nós vimos que a gente usa o sampleamento progressivo, que a gente pode mudar o tempo de renderização. No environment a gente viu que existe um cell que pode gerar luz global na cena, que tem uma imagem que pode gerar reflexo. No GI a gente viu que o Bruce Force é utilizado como engine secundária para a imagem externa, e o Light Cache é utilizado para a imagem interna, e o Radiance Map sempre é utilizado aqui em cima. A gente viu que a gente pode alterar essas subdivisões aqui, as interpolações, para acelerar ou melhorar o processo de render. E que esses render elements nós vamos aprender, talvez em outro momento, ainda não sei se eu vou fazer essa aula, mas a gente conversa no grupo lá. Quem tiver interesse, troca uma ideia. Se tiver aí mais de 10, 15 pessoas interessadas, eu já faço o treinamento e vocês aprendem a dar uma tratada melhor nas fotos no Photoshop, tá bom? Então, de renderização é isso. Qualquer dúvida que ficar, a gente vai trocando uma ideia. Coloque aqui nos comentários das nossas aulas, comente lá no grupo, né? Se você ficou com alguma dúvida, a gente vai tentar te ajudar. Os próprios alunos tentam ajudar, eu, na medida do possível, vou lá e também procuro ajudar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua paciência, espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. E a gente se fala na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.